Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso esquadrão de aço, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso esquadrão de aço. Vamos então às principais notícias do dia e comentar um pouco sobre essas notícias, né? O Bahia empatou com o Vasco, foi um empate com sabor de derrota. O próximo jogo vai ser contra o Curitiba, o jogo que vai ser na casa do Curitiba. O Bahia precisa triunfar. Desses 3 jogos que tem, desses 4 jogos, o Bahia precisa triunfar. Contando esse jogo que já teve com o Vasco, o Bahia precisava, pelo menos consideram 3 jogos, não é? Vasco, Curitiba e Santos. O Bahia precisava de 9 pontos, 9 pontos aí, agora só pode conseguir 7, considerando que foi empate. Digamos que também, na nossa conta, o Bahia venceria o Vasco, empataria com o Curitiba e vencerá Santos, ok? Então o Bahia teria 7 pontos. Agora o Bahia pode garantir também esses 7 pontos se fizer essa sequência aí: vencer o Curitiba e vencer o Santos. Depois vai pegar o Flamengo lá dentro da casa do Flamengo, que não vai ser fácil. E o Bahia vai também, digamos com desfalque ou não, com dificuldades na centroavance. Esse é o Everaldo, que está péssimo, cada vez pior, e tem o Mingote, que não tem essa qualidade, essa técnica toda, mas se mostra mais presença na área, mais esforçado. Então essa é uma questão, né, que a gente pensa, ok? Vamos então às notícias que está aqui no scbahia.com. O Baiano Feminino, o FBF, divulga a data dos jogos do Bahia na semifinal do Baiano. Brasileiro Paiva é o pior técnico em aproveitamento entre times da Série A no ano. E com desfalque na zaga, veja as opções de Renato Paiva contra o Curitiba. E olha só também, Paiva fala sobre críticas a Everaldo e diz se pretende improvisar no setor. Vamos então começar por essa notícia aqui. Paiva fala sobre críticas a Everaldo, diz se pretende improvisar no setor. Everaldo ou Mingote? Paiva avalia a centroavância do tricolor. Vamos lá. Os centroavantes do Bahia têm frustrado a torcida no quesito que mais importa, que é colocar a bola nas redes. Dessa forma, críticas vêm sendo comuns aos jogadores do elenco, em especial Everaldo. Primeiro centroavante contratado na era City, Everaldo assinou um contrato de 3 anos e já recebeu a camisa 9 do esquadrão. Disputando sua primeira Série A pelo tricolor, os números estão aquém do esperado, com 3 gols em 19 jogos. O único reserva da posição, vamos lá arrumar aqui, Vinícius Mingote. Nossa, o negócio está passando direto aqui. Vamos lá. O único reserva da posição, Vinícius Mingote, autor de 2 gols em 13 partidas. Com apenas 2 centroavantes de origem, Paiva foi questionado sobre como vê a situação, em especial sob o ponto de vista das vaias a Everaldo. Em relação a Everaldo, é o nosso centroavante. É engraçado, né? Depois vou dizer por quê. Com mais gols marcados, tem a concorrência do Mingote, tem utilizado os 2 em função da estratégia dos jogos. O torcedor tem o direito de se manifestar, o torcedor fez o seu papel, nos apoiou e não conseguimos dar a vitória. O torcedor se manifesta daquilo que vê e eu de acordo com o que vejo no treino e traço como estratégia. Essa é a questão. O Paiva só fala no treino, né? Ele não consegue ver nada no jogo. É o que a gente percebe, né? Porque as mudanças que ele faz não ajudam em nada, às vezes piora o que já está ruim,
Sobre as críticas da torcida ao seu camisa 9, Paiva afirmou que entende a manifestação popular por conta do que o jogo mostra, mas diz que ele é quem vê os atletas no dia a dia e define o time pensando em cada partida. Mas não vou nunca contra o torcedor. Diz ele, né? São prismas de visões diferentes. O torcedor vê o jogo e, se o desempenho não agrada, ele vai se manifestar contra o treinador. Tem o seu direito. E eu vejo a semana de trabalho, preparo em função do adversário. Por isso escalei o Mingote nos últimos jogos e dessa vez escalei o Everaldo porque esperava um Vasco defensivo, mas não tão defensivo. Quanto à possibilidade de jogar sem um dos dois, Paiva afirma que não vai inventar e sempre utilizará um dos centroavantes quando assim escalar a equipe. Já experimentei jogar sem os dois, em uma situação específica, mas sempre que eu precisar jogar com centroavante, ou joga Everaldo, ou joga Mingote. Não vou inventar. Se o jogo pedir durante outra coisa, eu vou fazer isso. Não vou crucificar Everaldo. O próximo jogo será contra o Curitiba no dia 14, fora de casa. Bom, algumas palavras sobre isso. Bom, a princípio podemos dizer assim, Paiva tem razão. Ele não vai inventar, ele tem dois centroavantes, isso, aquilo, tá? Mas não é bem assim. O Everaldo tem sido péssimo. O Mingote também não é muito diferente, mas eu prefiro o Mingote pela presença na área, só por isso. O Mingote demonstra mais vontade de jogar, mais vontade de fazer gol. O Everaldo, eu não sei o que passa com ele, se tem algum problema. Mas tem outro problema central aí, que é o Paiva. O esquema de jogo do Paiva, podemos perguntar assim, será que o Everaldo assimilou o esquema do Paiva? Esse esquema do Paiva favorece o Everaldo? Por que o Everaldo não consegue fazer gol suficiente? Ele é o artilheiro, tudo. Sim, mas 3 gols, fez 3 gols, entendeu? Fez um gol belíssimo, inclusive, né? Não lembro agora quem foi, se foi contra o Palmeiras, não lembro mais. Fez 3 gols. Mas o Everaldo, nesse último jogo, foi pífio. Aquela bola que foi impedimento, foi considerado impedimento. O Everaldo, por exemplo, até então, ele não fez o esforço suficiente, não teve a capacidade de superar o goleiro. Se aquela bola tivesse entrado, o VAR ia analisar se foi de fato impedimento ou não é? E teve aquela outra bola que o Everaldo, por exemplo, o Tassiano esperava o Everaldo complementar a jogada e de repente o Everaldo perde, o Tassiano cai. Como que diz assim, nossa mãe, é demais, não é? Então, o fato é que o Everaldo tem sido pífio. O fato é que o Grupo City tem sido uma vergonha em não priorizar um centroavante de qualidade para o Bahia. Então, além de ter um treinador fraco, não tem como dizer outra coisa. O Paiva, ele só treinou 3 times. Uma boa parte dele treinou o Sub-20 do Benfica. Acho que foi isso. Treinou o Del Valle, que o Del Valle foi campeão, que é uma história bem particular. O Paiva não tem essa experiência toda. Ele fala como se fosse o rei do futebol, como se os brasileiros não entendessem nada de futebol, como se os torcedores do Bahia não entendessem nada de futebol. É uma vergonha. Então ele diz que respeita a torcida. Eu não vejo que ele respeita a torcida, não. Porque se ele respeitasse a torcida, ele pediria para sair. Era o mínimo que ele podia fazer. Hoje, o grande problema do Bahia não são os jogadores apenas. É o Paiva, que já demonstrou em 9 meses que não tem leitura de jogo. O Paiva é isso aí. Então, o Bahia, com o Grupo City, vai brigar para não cair. Depois de gastar mais de 100 milhões
em contratações, o Bahia está brigando para não cair e corre um sério risco de rebaixamento. O Bahia precisa de 7 triunfos, pelo menos algum ou 2 empates, e 7 triunfos. O Bahia tem 17 jogos para fazer, digamos, 10 vai jogar fora. Mas mesmo assim, será que com Paiva vai dar? Essa é a grande questão, tá? Não vou me estender muito nessa história, não. Ok? Vamos lá. Feminino, FBF divulga data dos jogos do Bahia na semifinal do Baiano. Vou só passar ligeirinho aqui. Tricolor dominou a primeira fase com 100% de aproveitamento, 50 gols marcados em 7 partidas. O Bahia garantiu seu lugar como líder, com uma campanha incontestável na primeira fase do Campeonato Baiano e enfrentará o Lusaka nas semifinais. Na fase de classificação, as mulheres de Aço registraram 7 triunfos em 7 partidas disputadas, com 50 gols marcados e apenas 3 sofridos. O destaque principal ficou para a goleada incrível de 15-0 sobre o Redenção no outro final de semana. Já a equipe adversária tricolor na semifinal levou uma goleada de 9-0 do Esquadrão na primeira fase. Ok? Confira as datas dos jogos de ida e volta. Lusaka e Bahia no dia 9 de setembro, sábado às 15 horas. Ok? Bahia e Lusaka no dia 15 do 9 de setembro no Pituaçu. Bom, essa notícia das mulheres de Aço que estão fazendo bonito no Bahia, né? Lembrando que o feminino já foi rebaixado, né? Foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, na Série A, foi rebaixado, né? E espero que isso não aconteça com o Bahia profissional, masculino. Bom, Paiva, vamos falar de Paiva. Até quando nós temos que falar do Paiva, sobre o Paiva? Gostaria muito que a gente estivesse só falando em coisas boas, né? Mas infelizmente, enquanto existir Paiva, né, até quando o Grupo City vai insistir no Paiva, tá? Que não tem condições, tá? Vou dizer sempre isso enquanto se apresentar esses resultados pífios. Ok? Paiva é o segundo pior técnico em aproveitamento entre times da Série A no ano. Confira o aproveitamento dos técnicos dos times da primeira divisão ao longo de 2023. Olha só, com Renato Paiva, o Bahia atualmente é o 5º pior time do Campeonato Brasileiro, né? Porque é o 16º, é o porteiro da zona. Com esse empate descolou um pouco, né, do Santos, mas é o porteiro da zona. Então, mas não só isso. Sob o comando do treinador português, o Esquadrão registra um dos aproveitamentos mais baixos do país em 2023. Levando em consideração treinadores da Série A que treinaram suas equipes por pelo menos 24 jogos no ano, Renato Paiva tem o segundo pior aproveitamento. Incluindo o Campeonato Baiano, Nordestão, Copa do Brasil e Série A, o técnico tem apenas 48,98% de aproveitamento. Sua trajetória no Bahia conta com 49 partidas, 19 triunfos, 15 empates e 15 derrotas. Ele está à frente apenas de Vanderlei Luxemburgo, cujo aproveitamento é de 48,04% em 34 jogos, 13 triunfos, 10 empates e 11 derrotas. Em levantamento feito pelo espião estatístico, o ranking ficou dessa forma: apenas técnicos com 24 jogos no mínimo em 2023. Abel Ferreira tem 67,27% com 55 jogos. Renato Portaluppi tem 66,67% com 47 jogos. Jorge Sampaoli tem 65,71% com 35 jogos. Fernando Diniz tem 62,75% com 51 jogos. Juan Voivoda, 62,71% com 59 jogos. Eduardo Cudê, 60,87% com 46 jogos. Dorival Júnior, 56,19% com 35 jogos. Pedro Caixinha, 55,80% com 46 jogos.
Antônio Oliveira, com 52,53, né? 33 jogos. Renato Paiva, 49,98% em 49 jogos. E o Vanderlei Luxemburgo, 48,04% com 34 jogos. Tá? Então, o aproveitamento do Paiva é pífio também. Certo? Bom, vamos mais outras notícias. Não vou me estender sobre o Paiva, vamos mais outras notícias. Com desfalque na zaga, veja as opções de Renato Paiva contra o Curitiba. O treinador tem 10 dias para confirmar parceiro de Canu na defesa. O Vitor Hugo, né, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Bahia. O Vitor Hugo tem melhorado um pouco, mas eu ainda prefiro o Gabriel Xavier, né? Mas são coisas da vida, são coisas do Renato Paiva, né? O Vitor Hugo está confirmado como desfalque do Bahia para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba na semana que vem. Para o lugar, Paiva tem à disposição jogadores que ainda não foram titulares da competição, ou pode fazer a escolha que pareça mais simples no momento. Com Canu garantido como titular, seu parceiro de defesa sairá da concorrência entre Raul Gustavo, Marcos Vitor e Gabriel Xavier. Raul Gustavo, que não é titular desde fevereiro, só atuou em uma partida desse Brasileirão quando entrou em campo por 7 minutos contra o São Paulo. Apesar da falta de ritmo, ele tem a seu favor o fato de também ser um zagueiro canhoto, a exemplo de Vitor Hugo. Marcos Vitor não atua desde abril e ainda sequer jogou na Série A. Com isso, Gabriel Xavier aparece como grande favorito para assumir, por já ter atuado em 9 partidas do Brasileirão, mas não entra em campo desde a partida contra o São Paulo, quando foi titular. Desfalque, David Duarte, por sua vez, está em tratamento de dores no joelho e ainda não tem trabalhado com bola. Ele só entraria na disputa em caso de uma rápida evolução do quadro clínico seguido de transição física, né? É uma pena o David Duarte, mais uma vez, no departamento médico, né? Mas o Marcos Vitor também é muito bom. Só que desses, né, eu ficaria com o Gabriel Xavier mesmo, certo? Que já mostrou qualidade. Bom, Paiva fala sobre críticas a Everaldo e se pretende improvisar no setor, né? Eu já li essa notícia. Everaldo ou Migode? Paiva avalia centroavantes do tricolor. Os centroavantes do Bahia têm frustrado a torcida no quesito que mais importa, que é colocar a bola nas redes. Já li essa notícia, né? Já li, foi a primeira notícia que eu já li e não vou repetir. É isso aí, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui interessante que a gente não viu, né? Elenco ganha 3 dias de folga antes de iniciar a semana no CT Varisto do Macedo. Vamos finalizar com essa notícia aqui. Programação semanal do Bahia, né? O Bahia atuou na noite de domingo, 3, e por conta da data FIFA só voltará a jogar no próximo dia 14. Com um longo período entre um jogo e outro, a estratégia do Bahia foi inicialmente dar descanso aos jogadores com 3 dias consecutivos de folga. A reapresentação do grupo acontecerá somente na tarde de quinta-feira, com a semana sendo marcada por 3 treinamentos até sábado. Veja a programação semanal do Bahia. Segunda, terça e quarta, folga. Quinta-feira, às 15 horas, né? Treino no CT Varisto de Macedo. Sexta-feira, dia 8, às 10 horas, né? Treino também no CT Varisto de Macedo. E no sábado, às 10 horas, treino no CT Varisto de Macedo. Essa é a programação do Esquadrão de Aço. Bom, eu fico pensando assim, o Bahia tem data FIFA, tem 11 dias de jogo, o Paiva quer treinamento, treino e mais treino, tem 11 dias para treinar. E aí a gente espera uma evolução. E aí, quando acontece o jogo, em geral, não acontece nada, né? É lamentável. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas Paiva já passou da hora de ser demitido. Quem virá? Não sei. O que eu sei é que com Paiva
vai ser sofrimento até a última rodada para saber se vai ser rebaixado ou não. Eu espero que eu esteja errado, muito errado mesmo, tá? Espero que queime a língua, como se diz assim, metaforicamente. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.